Então, boa tarde a todos. Está gravando? Então, a aula de hoje vai ser sobre tabela periódica. Tá? Então, quando a gente fala tabela periódica, a gente já associa que é uma tabela onde está representado ali os elementos, né, que existem na natureza e contém uma série de informações sobre esses elementos. Mas o termo periódico, muitas vezes a gente não associa. Periódico é uma coisa que se repete. E a gente vai ver na aula de hoje que esse negócio que se repete, né, a tabela periódica foi disposta de tal forma que os elementos que estão numa mesma coluna vertical, elas possuem propriedades físicas e químicas semelhantes. Então, se a gente olhar os gases nobres, que estão aqui, ó, bem do lado direito da tabela periódica, família 18 ou família 8A, todos esses elementos aqui são do estado gasoso. E eles são substâncias bastante estáveis. Tá? Se a gente olhar aqui na família 1A, ou o grupo 1, esses elementos aqui em vermelho, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, são todos elementos metálicos, e eles reagem de forma violenta com a água, liberando uma base, formando uma base. Então, são substâncias que, então, todos os elementos estão numa mesma coluna vertical na tabela periódica, eles possuem propriedades físicas e químicas semelhantes. Então, a tabela periódica atual, ela foi proposta por Henry Moseley, em 1913. Então, a tabela periódica os elementos estão dispostos em função do número atômico. Então, em ordem crescente de número atômico. O número atômico 1 seria do hidrogênio, aqui da família 1A. Aí depois vem aqui o hélio 2, depois o lítio 3, berílio 4, o bório 5, carbono 6, nitrogênio 7, oxigênio 8 e assim por diante. Então, em ordem crescente de número atômico, ou seja, número de prótons. A tabela periódica possui 18 famílias, né, 18 colunas verticais. Então, se a gente olhar na tabela periódica aqui, nós vamos ter, pode ser numerada nessa tipo de nomenclatura, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até o 18. Então, ele possui 18 famílias. São colunas verticais. E já as colunas horizontais já tem 7 períodos. Tá? Então, tem o período 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 períodos. Tá? A tabela periódica. Então, essa daqui é a representação da tabela periódica atual. Existem novos elementos, vira e mexe, já tem até o elemento 118, o número atômico 118. Aqui nessa tabela periódica tem até o 112. O que acontece? Esses novos elementos, ele tem o tempo de vida dele muito curto, décimos de segundos. E geralmente são sintetizados em laboratório. Então fica difícil de você trabalhar com esses elementos, sendo que a vida dele é tão curta, né? Então, existem outros elementos a partir do 112? Sim, até a última vez que eu consultei a tabela oficial da IUPAC, tinha até o número 118. Tá? Mas o tempo de vida dele é muito curto, né? Coisa de décimos de segundos. Então, a tabela periódica que a gente viu no slide anterior, ela é considerada uma tabela condensada. Existe que é o padrão, né? Mas você pode escrever ela no formato expandido, que não é comum você ver o formato expandido. Como que seria a tabela periódica padrão, né? Essa área aqui em rosa seriam os metais, os elementos metálicos. Esses elementos aqui, ó, da coluna 8A ou família 18 são os gases nobres. Essa região em verde são os não metais, né, que possuem baixa condutividade elétrica, né, já os metais possuem alta condutividade elétrica. Existe essa região amarela,
que são os semimetais. Então, é uma região de transição que esses semimetais possuem propriedades, às vezes, de metais, às vezes de não metais. E existem esses elementos aqui, ó, da série dos lantanídeos e dos actinídeos, que eles são colocados à parte, na parte de baixo ali da tabela periódica. Mas se você colocar na tabela periódica na forma expandida, os lantanídeos e os actinídeos ficam nessa posição aqui, ó. Então ficaria uma forma mais difícil, né, mais trabalhosa de você trabalhar com a tabela periódica. Então eles tiraram os elementos lantanídeos e os actinídeos, pegaram esse bloco e colocaram num bloco à parte, nessa parte de baixo da tabela periódica aqui. Tá? Então, a tabela periódica padrão mesmo que a gente trabalha é essa forma que nem estava no primeiro slide aqui. Ó, tá? A série dos lantanídeos e dos actinídeos, ela fica numa parte de baixo da tabela periódica. Então, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui. Ó. Foi uma questão que caiu no Enem. No Enem, se não me engano, 2018 ou 2019, uma coisa assim. Então, ele fala, ó, o nióbio, que tem o número atômico 41, tem propriedades químicas e físicas parecidas ao tântalo, que ele tem um número atômico 73. Esses dois elementos químicos são de grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e outras aplicações na indústria de ponta. A similaridade de propriedades químicas e físicas deve-se a... Então, ele tem o nióbio e o tântalo. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui um trecho da tabela periódica e aí marquei aqui em vermelho, ó, o nióbio, número atômico 41, e o tântalo, número atômico 73. Dá para perceber que tanto o nióbio como o tântalo, eles estão na mesma coluna da tabela periódica. Se eles estão na mesma coluna da tabela periódica, eles possuem propriedades físicas e químicas semelhantes. Então, vamos ver a melhor alternativa aqui. Alternativa A. Então, ele fala, né, a similaridade de suas propriedades químicas e físicas deve-se a... Alternativa A. Por estarem no terceiro e quarto período da tabela periódica. Então, vamos abrir a tabela periódica lá para ver o nióbio e o tântalo. Ó, o nióbio está aqui, ó. O nióbio está aqui, ó. E o tântalo ele está embaixo dele aqui, ó. Então, o nióbio, ele está nessa posição. Esse daqui seria o primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto, quinto período. Então, o nióbio, ele estaria no quinto período da tabela periódica. O nióbio. Já o tântalo, ele está no sexto período da tabela periódica. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Na lateral aqui, ó, esse daqui seria o período, né? Então, ó, o nióbio estaria no quinto período e o tântalo estaria no sexto período. Então, a alternativa A é falsa, né? Porque, ó, por estarem no terceiro e quarto período da tabela periódica, não. É no quinto e no sexto período da tabela periódica. Alternativa B. Serem elementos de transição interna. Elementos de transição interna. Então, se a gente olhar na tabela periódica, elementos de transição interna seriam os lantanídeos e os actinídeos. Tá? Lantanídeos e actinídeos. Então, esses lantanídeos e actinídeos são os chamados elementos de transição interna. A alternativa C. Pertencerem ao mesmo grupo e família na tabela periódica. Então, eles pertencem ao mesmo grupo e família da tabela periódica? Verdadeiro. Então, se a gente olhar na tabela periódica, o nióbio está na família 5, né, o 5B, e o tântalo também. Então, os elementos que estão na mesma família da tabela periódica, eles possuem propriedades físicas e químicas semelhantes.
Então, a alternativa correta seria a alternativa C, para essa questão. Então, tem que consultar a tabela periódica para poder responder essa questão. Então, conforme já foi dito, alguns slides anteriores, então os períodos são as linhas horizontais. Na tabela periódica existem 7 períodos. Então, período 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E existem 18 colunas, né, que são chamados de grupos ou famílias. Então, existe o grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 18. Então, essas colunas verticais são chamadas de famílias. Algumas famílias, né, eles possuem nomes específicos. Então, por exemplo, a família 1A, ou família 1, é chamada de metal alcalino. Então, metal alcalino é essa coluna aqui em amarelo. Essa família 2A é metal alcalino terroso. Então, família 2A, metal alcalino terroso. Agora, esses elementos aqui, ó, família 6A, ou família 16, são chamados de calcogênios. Família 7A, halogênios, ou família 17. E família 8A, gases nobres. Então, família 18 ou 8A, gases nobres. Então, tem esse daqui, os elementos de transição, né, que são esse bloco aqui em azul. Em rosa, são chamados de lantanoides. E em vermelho, actinoides. Então, isso daqui são algumas nomenclaturas que a gente pode encontrar, né, no enunciado de alguma questão. Então, vamos para o exemplo 2. Ó, um astronauta foi captado por habitantes de um planeta hostil e aprisionado numa cela sem seu capacete espacial. Logo, começou a sentir falta de ar. Ao mesmo tempo, notou um painel como o da figura. Então, tem esse painel aqui. Ele é bem parecido com a tabela periódica, né? E aí ele fala em que cada quadrado era uma tecla. Apertou 2 delas, voltando a respirar bem. As teclas apertadas foram. Então, para ele, o ar, basicamente, ele é composto de gás nitrogênio e oxigênio. Então, a gente vai olhar na tabela periódica, aonde que estão os elementos oxigênio e nitrogênio. Então, aqui, ó. O oxigênio está aqui, ó, na família 16. E o nitrogênio está aqui, ó, na família 15A. Na família 15 ou 5A. Aqui o nitrogênio. Então, o oxigênio e o nitrogênio estão um do lado do outro. Estão nessa região aqui da tabela periódica. Então, seria no canto superior direito. Ó, nitrogênio e oxigênio. Então, se a gente olhar aqui nessa figura, os elementos que representariam o oxigênio e nitrogênio, ou nitrogênio e oxigênio, seriam esse sinal de porcentagem e esse sinal aqui de cia, né? Esse cia, né? Então, o que corresponde à alternativa D de dado. Então, essa daqui que seria a resposta desse exemplo 2. Então, as propriedades periódicas da tabela periódica, que seria o raio atômico. Então, seria o raio, vamos imaginar o átomo como uma esfera, e o raio seria o diâmetro dessa esfera, diâmetro dividido por 2. Então, se a gente olhar a família 1A da tabela periódica, aí eu peguei o hidrogênio, que ele está na família 1A, mas só que o hidrogênio ele não tem as propriedades físicas e químicas dos metais alcalinos, mas por um acaso ele está ali na família 1A. Então, vamos representar o hidrogênio aqui, ó. Ele tem um próton e um elétron. Então, a gente fez a distribuição eletrônica, ficou 1 na camada K.
O lítio tem 3 prótons, então ele tem 3 elétrons. Então, fazendo a distribuição eletrônica, ficou K igual a 2, L igual a 1. O sódio, ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Então, fazendo a distribuição eletrônica, ficou 2, 8 e 1. O potássio tem 19 prótons, 19 elétrons. Isso daí tudo é consultando a tabela periódica, né? Então, tem 19 prótons, 19 elétrons. Fazendo a distribuição eletrônica do potássio, vai ficar 2, 8, 8 e 1. O rubídio, ele tem 37 prótons, 37 elétrons. Fazendo a distribuição eletrônica desses elétrons, né, pelas camadas de energia, vai ficar 2, 8, 18, 8 e 1 elétron. O césio, ele tem 55 prótons, então ele vai ter 55 elétrons. Então, fazendo a distribuição eletrônica, vai ficar 2, 8, 18, 18, 8 e 1 elétron. E o frâncio, ele tem 87 prótons, 87 elétrons. Isso consultando a tabela periódica, tá? Então, fazendo a distribuição eletrônica, vai ficar 2, 8, 18, 32, 18, 8 e 1. Então, eu peguei ali, ó, todos os elementos da família 1A e fiz a distribuição eletrônica. O que a gente pode notar em comum? Todos os elementos da família 1A, eles terminam com um elétron na camada mais externa. Essa camada mais externa é chamada de camada de valência. Ou seja, todos os elementos da família 1A possuem um elétron na camada de valência. Então, se a gente olhar aqui, ó, a tabela periódica em termos de coluna, de cima para baixo, o raio ele aumenta. Ó, aqui só tem um elétron. Lá embaixo ele tem 87 elétrons. Então, a nuvem eletrônica ela é maior. Então, ó, ela vai crescendo de cima para baixo quando a gente olha isoladamente uma coluna vertical. Então, olhando aqui nessa figura aqui do lado direito, ó, o raio ele aumenta de cima para baixo, olhando nas colunas. Depois a gente vai ver no outro slide, no próximo slide, que quando a gente olha nos períodos, que são essas linhas horizontais, o raio atômico ele cresce da direita para a esquerda. Isso daí a gente vai ver no próximo slide. Então, já antecipando a informação, como é que cresce o sentido de crescimento do raio atômico analisando a tabela periódica? Pegando a tabela periódica, né, representada aqui, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Então, nessa região aqui, teria os elementos com maior raio atômico. E esses elementos aqui em cima, superior, seriam os elementos com menor raio atômico. Então, o raio atômico nos períodos. Então, eu mantive aqui, ó, eu mantive aquela figura do slide anterior. E para a gente entender melhor como é que varia o raio atômico nos períodos, vamos resolver esse exemplo 3 aqui, ó. Coloque em ordem crescente de tamanho dos átomos os seguintes elementos pertencentes ao quarto período da tabela periódica. Então, seria o selênio, número atômico 34, o bromo, número atômico 35, o cálcio, número atômico 20, e o potássio, número atômico 19. Que funciona o seguinte: se ele está no mesmo período, significa dizer que eles têm o mesmo número de camadas de energia. Se ele estiver no primeiro período, ele só tem a camada K. Se ele tiver... Deixa eu voltar lá na tabela periódica, fica mais fácil de entender. Ó, se ele tiver nesse primeiro período aqui, ó, primeiro período, ele possui apenas a camada K. Qualquer elemento que esteja no segundo período,
ele tem a camada K e L. No terceiro período, qualquer elemento aqui desse terceiro período, ele tem 3 camadas. Seria a camada K, L e M. Então, cada período que desce, né, que aumenta uma camada. Quarto período. Se a gente pegar os elementos aqui do quarto período, todos esses elementos aqui, eles têm 4 camadas. K, L, M e N. E assim por diante. Se a gente pegar lá no último período, no sétimo período, então a gente vai ter a K, L, M, N, O, P e a Q. Agora, por exemplo, vamos pegar o quarto período, que é o exemplo 3. O quarto período, ele possui a camada K, L, M e N. Então, qualquer elemento desse quarto período, ele vai ter 4 camadas. K, L, M e a N. Então, se a gente olhar aqui nesse exemplo 3, eu peguei um trecho da tabela periódica, né, aqui representando o terceiro e o quarto período. E se a gente olhar no quarto período, onde estão os elementos selênio, bromo, cálcio e potássio, todos eles estão nesse quarto período. Então, eles possuem o mesmo número de camadas. Agora, o número atômico vai ser importante. Por quê? Quanto maior o número atômico, maior o número de prótons, maior será a atração eletrostática. Então, aquele elemento no mesmo período que tiver maior número atômico, ele vai exercer maior atração eletrostática e o raio atômico vai ser menor. Então, olhando aqui, o potássio ele tem um número atômico 19, o cálcio 20, o selênio 34, o bromo 35. Então, o maior de todos vai ser, o maior número atômico de todos vai ser o bromo. Então, vai ter maior número de prótons, vai exercer maior atração eletrostática, então o raio atômico dele vai ser menor. Então, o menor de todos vai ser o bromo, vai ser menor que o selênio, que é 34, que é menor que o cálcio, que é 20, que é menor que o potássio, que é 19. Então, dessa forma, a gente chega na conclusão que o raio atômico na tabela periódica, quando a gente olha nos períodos, ele cresce da direita para a esquerda, conforme representado nessa figura. Então, a resposta desse exemplo 3 vai ser bromo menor que o selênio, menor que o cálcio, menor que o potássio. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 3. Então, essa figura aqui, ela ilustra o tamanho, né, dos átomos baseado em alguns períodos. Então, tem o período 1. Período 1 seria o hidrogênio e o hélio. Aí depois 2, 3, 4, 5, 6. Até o sexto período está representado aqui nessa figura. Então, uma tendência que quanto mais para baixo, nas colunas verticais, e mais à esquerda, nas colunas horizontais, há uma tendência dos átomos serem maior. Há uma tendência. E, ao mesmo tempo, o inverso, né? Quanto mais à direita e mais para cima na tabela periódica, menor há uma tendência dos átomos serem menor. Tá? Então, essa figura aqui, só para a gente ter uma ideia, um PM seria um picômetro, que equivale a 10 elevado a menos 12 metros. Tá? Então, essa daqui seria a escala, né, a referência dessa figura. Agora, o raio iônico. Então, a gente estudou lá na aula anterior que seriam cátions e ânions. Cátions são espécies que perdem elétrons e ficam com cargas positivas. E ânions são espécies que ganham elétrons, então ficam com cargas negativas.
Então, se a gente olhar aqui, ó, o cloro, por exemplo, né, conforme mostrado nessa figura, o cloro neutro atômico, ele ganha um elétron. Se ele ganhou um elétron, ele ficou com uma carga negativa. Então, se ele receber um elétron, a nuvem eletrônica dele tende a ficar maior. Agora, se um átomo, no caso aqui embaixo, o sódio, ele perde um elétron, então a gente tem o sódio, ele perde um elétron, a nuvem eletrônica dele diminui. Então ele se torna um cátion. Com isso, a gente pode tirar a seguinte conclusão. Ó, se a gente pegar o raio do átomo, pegar bem no meio aqui, ó, a relação do meio. O raio do átomo, ele é menor do que o raio do ânion. Então, se a gente pegar o átomo neutro, o raio dele é menor do que o ânion, porque o ânion ele ganhou um elétron. Se ele ganhou um elétron, a nuvem eletrônica dele aumentou. Agora, o raio do cátion. O cátion, ele perdeu um elétron. Então, se ele perdeu esse elétron, esse cátion, ele diminui a nuvem eletrônica. Então, o raio do cátion, ele é menor do que o raio do átomo neutro. Então, a gente tira essa conclusão. O ânion ganhou um elétron, aumentou a nuvem eletrônica, então ele ficou maior. O cátion perdeu o elétron, então ele diminuiu a nuvem eletrônica, então ele ficou menor. Então, o raio do cátion é menor do que o raio do átomo neutro, que é menor do que o raio do ânion. Agora tem um conceito que a gente vai ter uma questão no próximo slide, que tem um conceito que a gente vai precisar, ó, as espécies isoeletrônicas. Espécies isoeletrônicas são aquelas espécies que possuem o mesmo número de elétrons. Então, quanto maior for o número atômico dessa espécie isoeletrônica, menor será o raio. Porque você tem ali várias espécies com o mesmo número de elétrons. Mas as espécies que possuem maior número atômico, número de prótons, vai exercer maior atração eletrostática. Então, o raio vai ser menor. Então, vamos resolver essa questão, o exemplo 4. Então, ele diz, coloque em ordem crescente de raio iônico. Então, tem o fluoreto, o cátion sódio, o ânion oxigênio e o cátion magnésio 2+. Então, a gente vai contar os elétrons. Ó, o flúor, ele tem 9 prótons. Então, ele tem 9 elétrons. Mas só que ele ganhou um elétron. Então, ele ficou com 10 elétrons. O sódio, ele teria 11 prótons. Mas teria, então, 11 elétrons. Mas só que ele é um cátion, ele perdeu um elétron. Então, ele ficou também com 10 elétrons. O oxigênio tem 8 prótons. Então, ele teria 8 elétrons. Mas só que ele ganhou 2 elétrons. Se ele ganhou 2 elétrons, ele se tornou um ânion, né? Então, 8 mais 2, 10 elétrons também. E o magnésio, né, o cátion magnésio 2+, ele tem 12 número de prótons. Então, ele vai ter 12 elétrons. Mas só que ele perdeu 2 elétrons. Então, ele vai ter 10 elétrons. Então, ele fala, espécies isoeletrônicas, quanto maior o número atômico, menor será o raio. Por quê? Porque o número atômico é o número de prótons. Prótons, cargas positivas. Se você tem maior número de cargas positivas, maior vai ser a atração eletrostática. Menor vai ser o raio. Então, dessas espécies químicas aqui, a que possui maior número atômico vai ser o magnésio. Então, o magnésio, 2+, vai ser menor do que o sódio, que ele tem o número atômico 11, que vai ser menor que o fluoreto, que tem o número atômico 9, que vai ser menor que o oxigênio, 2-. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 4. Energia de ionização.
A definição de energia de ionização seria a energia mínima que você precisa fornecer para um átomo isolado no estado gasoso para você arrancar um elétron dele. Então, como que varia a energia de ionização olhando na tabela periódica? A primeira energia de ionização varia da esquerda para a direita, de baixo para cima. Ou seja, seria o inverso do raio atômico. Porque quanto menor for o átomo, os elétrons estão mais próximos do núcleo. Maior a atração eletrostática. Então é mais difícil você arrancar esse elétron. Então a energia de ionização, a primeira energia de ionização, a tendência na tabela periódica é ser o inverso do raio atômico. Então ela cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então a gente tem aqui o exemplo 5. Consulte a tabela periódica para resolver as questões propostas nos itens A e B. O item A. Qual desses elementos possui energia de ionização mais baixa? Então, tem o bário, eu marquei aqui, ó, em vermelho, peguei um trecho da tabela periódica e coloquei nessa figura. Então, a gente tem aqui o bário, o lítio, o césio, o magnésio, o estrôncio e o frâncio. Então, eu circulei eles ali em vermelho. Então, ele quer saber o que possui, qual desses elementos possui a energia de ionização mais baixa. Ó, a primeira energia de ionização, ela cresce de cima para baixo, da direita para a esquerda. Ou da esquerda para a direita. Conforme está nessa figura aqui. Então, a energia de ionização mais baixa vai estar nessa região aqui, ó, da tabela periódica. Né? Se a gente olhar nas colunas, nas famílias, mais embaixo nas famílias, né? Mais à esquerda e embaixo na tabela periódica. Então, se a gente olhar aqui esse trecho que eu recortei da tabela periódica, o que vai estar mais embaixo e mais à esquerda da tabela periódica vai ser o frâncio, com menor energia de ionização. Então, a resposta para o item A, desse exemplo 5, vai ser o frâncio. O item B, ele fala, coloque esses elementos em ordem crescente de energia de ionização. Ordem crescente de energia de ionização. Então, crescente é do menor para o maior. A gente já viu no item A que o menor de todos era o frâncio. Então, a gente coloca frâncio é menor que o césio, né? Porque o césio está mais à esquerda em relação ao bário, né? Então, frâncio é menor que o césio é menor do que o bário ele é menor do que o estrôncio, que é menor do que o magnésio, que é menor que o lítio. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 5, o item B de bola. Então, com isso, a gente chegou ao final da aula de hoje. Os slides referentes à aula de hoje já estão no SIGA. A lista de exercício 7 também já está no SIGA. Eu vou pegar esse vídeo, vou colocar no YouTube, e daqui a pouco eu mando o link no grupo do WhatsApp da turma. Eu vou interromper a gravação